TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta... Olá, meus internautas. Hoje nós estamos trazendo o Dr. Michel Mandelmann para que ele fale sobre gravidez e os riscos da gravidez na pandemia. Boa noite, doutor Michel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Darcy. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Como que o senhor poderia nos explicar sobre a gravidez e também o processo da pandemia, junto com a pandemia, né? O medo de se infectar durante a gestação, além da saúde da mulher, tem a saúde do bebê também, né? Poderia nos explicar, doutor? Então, a gravidez por si só, Darcy, já é uma situação que diminui bastante a defesa do organismo inteiro pela mudança hormonal. Ocorre uma série de alterações na gravidez. E uma delas ocorre no sentido de diminuir os movimentos respiratórios. Então, por si só, a gravidez já é um fator de risco nessa famosa pandemia do coronavírus, né? Tem de outras situações, idosos que estão fazendo tratamento por quimioterapia devido ao câncer. Então, a grávida se torna um fator de risco para essa pandemia aí. A grávida, ela deve fazer o pré-natal normalmente. Tá? Ela deve ir ao ginecologista normalmente, obviamente, tomando todos os cuidados necessários. Tá? Rotineiramente, lavando as mãos, tá? Ficando à distância 1,5 metro das pessoas e usando álcool gel, lavando as mãos e usando sempre máscara. Quando ela chega ao consultório, tá? Numa primeira estada, vamos chamar assim, ela tem que ficar uma distância de 1 metro, 1,5 metro, como recomenda a OMS, a Organização Mundial da Saúde, do médico. À primeira vista, o médico vai conversar com ela, vai tirar todos os dados. O médico, obviamente, está de máscara também, e depois vai examiná-la, porque a grávida tem que ser examinada, não tem jeito, Darcy. É um pré-natal. Doutor, eu acho assim, a maioria dos médicos, eu acho que é clínico de um modo geral, não os cirurgiões, mas o ginecologista e o obstetra, acho que é o que mais não parou nessa época da pandemia, né? Não tem como parar, não é verdade? Não tem como parar, impossível, porque ele está atendendo ela, um bebê dentro do organismo, que ela precisa ser examinada, não tem como. Ela tem que verificar a pressão, além do risco de ela ser uma paciente que exige cuidados pelo fato de diminuir a imunidade, a defesa, ele tem que examiná-la, verificar como é que está a sua pressão, para saber se não corre risco para hipertensão durante uma gravidez, verificar o seu peso. A gente sabe que se ela ganhar muito peso, tá? Independente se ela está na pandemia ou não, tem risco para adquirir o coronavírus, ela pode adquirir a pressão alta durante essa fase, envolve todo o carinho, toda a sensibilidade que ela tem, todo o objetivo que ela tem de gerar um filho saudável. Tem que verificar como é que estão os batimentos cardíacos. Então, o médico tem que examiná-la, não tem jeito. Tá? Fazer uma consulta por telemedicina, que hoje é um recurso que uma boa parte dos médicos estão se utilizando, de vez em quando pode ser feito para tirar algumas dúvidas, mas as rotinas de pré-natal não podem deixar de ser feitas, né? E vale aquela história, apesar da pandemia, uma grávida de baixo risco, ela tem que fazer pelo menos 6 consultas durante o pré-natal. As de alto risco, independente se ela está nessa fase do coronavírus, depende da doença que ela tem, os intervalos de consulta são um pouco menores. O senhor já pegou alguma mãe ou gestante que teve coronavírus? Ou não, ainda não pegou nenhuma? Não peguei. E hoje em dia, só para dar um dado para você e para os internautas que estão nos prestigiando agora, se é um parto marcado, uma cesariana, por exemplo, já vou contar essa história de parto, tá? 48 horas, os hospitais, as maternidades são exigidas que ela faça o teste de coronavírus, tá? Para evitar que ela tenha infecção e para que a equipe que for fazer o parto, tá? Não corra o risco de ser infectado. Tá? Hoje em dia, as maternidades, quando você vai entrar na maternidade para fazer um parto, para fazer um procedimento, tá? Você é submetido à verificação da temperatura. Se tiver uma temperatura acima de 37,8, você não entra.
Você não entra. Ah, Você tem que preencher sei. uma série de dados para saber se você já teve coronavírus. Você tem os sintomas clássicos da Uhum, infecção, que é tosse, coriza, perda de uhum. olfato, perda de paladar. Você tem que preencher todos os dados na entrada do centro obstétrico, centro cirúrgico, para saber se você pode ou não entrar, entendeu? Ah, mas uma hipótese, se ela chegar para ter o bebê, e na manhã ela teve uma febre que supõe-se que seja o vírus, qual a alternativa que o ginecologista obstetra vai tomar nesse aspecto? Nesse aspecto, ele vai se proteger, vai usar o chamado EPI, equipamento de proteção individual, usar Uhum, óculos de proteção, máscara, a chamada N95, que praticamente uma boa parte das maternidades expõe ao médico, principalmente essa gestante, que caso não foi feito o exame, ela é um grande risco para ter se infectado pelo coronavírus, tá? Você pode usar aquela máscara que cobre o rosto, né? A chamada, aham, é, esqueci o nome, Field, eu sei não lembro. qual. Tá? Aham, Então, você usa sei. toda a proteção necessária para que você minimize o risco. Tá? Inclusive, Não. já falando da transmissão, ainda não tem nenhum dado comprovado. É uma doença Hum, nova, Darcy. Tá? Existe É. uma frase na medicina que diz que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que significa Uhum, isso? O que vale hoje, amanhã pode não valer. Foi uma doença nova, sei. muita coisa tem que ser descoberta. Mas ainda nada comprovado, existe transmissão, tá, do vírus da mãe para o futuro neném que vai nascer. Tá? E em Uhum. relação, vamos falar dos ciclos de parto, que muita Isso. mulher que É. está nos prestigiando agora, nesse momento, com a sua grande Uhum, audiência, graças a Deus, tá? uhum. O tipo de parto ainda ele é indicado de acordo com a via obstétrica, uma indicação Sim. obstétrica. Ou seja, se a mulher tem condições de ter um parto normal, está evoluindo para parto normal, nada que impeça de se fazer uma cesariana, vamos tentar um parto normal, com todos os cuidados necessários, né? Obviamente. Uhum, Tá? E tiver condição, se tiver indicação de fazer cesariana, vai se fazer cesariana. Não existe ainda uma indicação obstétrica no sentido de a mãe ser contaminada pelo coronavírus de fazer um parto de acordo com a indicação por esse vírus. uhum. Melhor, então, o parto normal nessa época do que uma cesárea, né? Não, assim, Muito. como eu falei, Uhum, você só vai fazer cesariana, tá? Se realmente tiver indicação obstétrica, né? Isso, sei. só para falar Uhum. quais seriam as indicações obstétricas, tá? Tendo Sim. ou não coronavírus. Vamos lá. Aquela paciente está evoluindo para trabalho de parto e chega uma hora que o Uhum. trabalho de parto para. A gente fala que é uma Aham, chamada distócia funcional, tá? sei. Aquela paciente que o neném está atravessado na barriga, né? Chamada Hum. apresentação córmica. De jeito nenhum vai nascer por baixo, porque está atravessado. Aquela paciente com certeza já teve 2 ou mais cesarianas anteriores, tipo que é o fenômeno de Uhum. hiperatividade, tá? Foi feito um estudo que de 100 mulheres que estão em trabalho de parto, assim, a medicina é baseada em estudos, em estatística, Uhum. 30% romperam o útero, 30% em medicina é um índice muito alto, tá? E você Nossa. não pode bobear. Romper o útero, o que Uhum. é? É o nome mais bonito para estourar o útero. Rompe os vasos, tá? Sanguíneos do útero, a mulher tem hemorragia interna, morre na hora, mas pode morrer na tua frente. E rompendo o útero, Nossa. tá dentro da barriga, ele vai, tá dentro do útero, e vai para a cavidade abdominal. Então, ele não Meu Deus. sobrevive na cavidade abdominal. O meio para ele Uhum. sobreviver, naturalmente, dentro do útero. Então, morre a criança. Então, com 2 ou mais cesarianas, você não espera. Uhum. O neném que está sentado, chamada apresentação pélvica, tá? Uhum. Dependendo Sei. do peso da criança, você pode até esperar um parto normal. É muito difícil hoje você esperar um parto normal com apresentação pélvica e dependendo, o médico tem que ser muito Uhum. experiente. Às vezes sai a parte glútea, que é o famoso bumbum, mas às vezes a cabeça não sai. Então você não espera, Uhum. você faz parto cesariana. Quer dizer, tem toda uma indicação, certo? Uhum. Sofrimento fetal, né? Você, por exemplo, ela está em trabalho de parto, você vai romper a bolsa para acelerar esse trabalho de parto, se aquele líquido meconial, aquele líquido esverdeado, que significa que a criança, entre aspas, né, está fazendo, esse é o termo popular, está fazendo cocô dentro da barriga, então você não vai esperar, você vai fazer cesariana. Nossa, meu Então, Deus. então Interessante, não? são as indicações de cesariana, independente se a mãe está ou não contaminada pela famosa Covid-19. Quando o risco da gestante apresentar complicações eleva quando ela apresenta
comorbidade, como cardiopatia, hipertensão, diabetes, doenças, assim, qualquer tipo de outras doenças, né? Será que fica mais difícil? Quais os cuidados que o médico tem que ter durante a gestação com essa pessoa? Então, até mesmo antes de engravidar, Darcy, você pega Uhum. aquela paciente obesa, acima do Hum, peso, ela quer engravidar. Vamos pensar nessa situação, que ela quer engravidar, está acima do peso. Você a orienta primeiro a perder peso. Por sei. quê? Primeiro, Porque se ela já está acima do peso, tá, e vai engravidar, o risco de gerar uma complicação na gravidez, que é a hipertensão, o diabetes é muito alto. Ela está acima muito do bom. peso. Tá? Uhum. Agora, vamos supor que ela já está grávida, está com uma gravidez de baixo risco. Qual que é a orientação? Ela engordar de 8 a 12 quilos na gravidez inteira, pelo menos a 1 Uhum. quilo, 1,5 quilo por mês. Se começar a engordar muito, ela pode gerar a principal complicação. Pode, não é certeza. A medicina você nunca fala nada que é com certeza, né? Tá? Ela pode gerar Uhum. a principal complicação na gravidez, que a gente chama de doença hipertensiva específica da gravidez, tá? Que é a Uhum. pressão alta na gravidez. Tá? Que Sei. pode. A pressão alta na gravidez ela passa por algumas fases. Uma Uhum. pressão alta leve, tá certo? Uhum. Não sei se você sabe, dá um dado, a mínima 9 da pressão arterial mínima, a Uhum. diastólica, maior ou igual a 9 já é considerada alta. Tá? Ela Ah, pode gerar tá. uma, tá? A gente chama de hipertensão leve na gravidez, e ela Uhum. pode para evoluir para aqueles quadros que a gente verifica que ela começa a ver pontinhos pretos, brilhantes, a gente chama de escotomas, muita Uhum. falta de ar, dispneia intensa, muita dor no Uhum. estômago, epigastralgia, são termos técnicos, Uhum. edema generalizado, inchar um pouquinho os membros inferiores, realmente pode ser comum, Darcy, por causa da mudança de temperatura. Agora, inchar o Sei. corpo inteiro, o chamado edema generalizado, conhecido como anasarca, tudo isso Uhum. pode ligar, que ela pode entrar tudo isso é a chamada iminência de eclâmpsia. Ah, já ouvi Eclâmpsia, falar. tá? Uhum. Eclâmpsia é a convulsão. Então, esses Nossa, sinais, o médico tem que ficar com os aquilo que a gente brinca, né? O médico é careca, tem que ficar com o cabelo em pé, porque o olha. próximo passo ela vai entrar em eclâmpsia, convulsão, Uhum. e o próximo passo da convulsão é o coma, que se não tomar cuidado ela morre. Morre ela, morre a criança. Então, é uma coisa Nossa. que tem que ficar de olho. Aquilo que a gente fala, na gravidez, tá? Vamos comparar um jardim, nem tudo são flores, né? Você pode Uhum. passar por intercorrências. Lógico, na grande maioria das vezes vai tudo bem. Mas, Uhum. de vez em quando, e ainda mais uma gravidez de baixo risco. E tem na medicina, como qualquer área, na obstetrícia, que é a parte da medicina que estuda a gravidez, na pediatria, que é a parte da medicina que estuda as crianças, na cardiologia, a parte da medicina que estuda o coração, sempre vai ter o fator desconhecido, Darcy. Você nunca vai Uhum. saber o que pode acontecer. Então, doutor Michel, vou contar uma história minha. Eu me casei muito novinha. E quando eu me casei, que eu tive meu filho, eu tive placenta colada. É normal placenta colada acontecer em partos? Não, é difícil. Provavelmente você teve uma situação chamada de placenta acreta, placenta aderida, né? Tá? É, E provavelmente deve ter sido um parto difícil, porque você tem foi. que tomar cuidado na hora que você. Porque como ela está aderida, ela está grudada, pode estar grudada até alguns órgãos fora do útero. Se não tomar Hum. cuidado, você pode perder até a mãe também, porque começa a ter muito sangramento mesmo. Tá? Eu não sei, Nossa. logicamente, eu não estava presente no seu parto, É. mas Uhum. provavelmente, se você teve isso, os médicos que fizeram seu parto tiveram muita dificuldade, acredito. Doutor Michel, durante a sua vida profissional, o senhor já passou por algum apuro, assim, partos complicados? Algumas vezes você tem dificuldade de tirar a criança pela posição que ela está. Então, Ah, você tem que ser até um pouco rápido, porque o útero está aberto, tá? E ela já tem risco até de infecção. E não só isso, ela não está acostumada ainda com a respiração fora do útero. Você tem que ser um pouco rápido, né? Porque ela tem risco de hum, infecção, tá? E risco de desenvolver o movimento respiratório. Tem que ser rápido. uhum. E uma Nossa, outra situação que a gente passa de vez em quando é que o útero às vezes não para de sangrar. Tá? Quando você não para de começa a sangrar. suturar, não para de sangrar. Tá? Não. Você vai dar ponto, ele continua sangrando, tá?
E você tem que respirar fundo, usar a cabeça que você vai conseguir. Tá? Uhum. São esses dois apuros num parto que eu e alguns colegas com certeza já passamos. Né? E eu Nossa. nunca passei por isso, e quando o útero não contrai. Tá? A gente chama de Sim. atonia uterina. Tá? O paciente Hum. começa a sangrar, aí você tem que ser muito rápido. Nesse caso, você entra com medicamento para tentar contrair o útero. Se não conseguir, naquele momento você tem que retirar o útero, senão morre a mãe, morre a paciente. Morre a Não mãe. tem jeito. Só um detalhe, isso é importante para quem está nos assistindo agora, Darcy, isso é Aham. raro, hein? Para ninguém entrar em parafuso, isso é muito raro, tá? Na grande maioria Sim. das vezes, graças a Deus, vai tudo bem, tá? Mas o senhor tem algumas considerações aí para fazer para as mães, para as gestantes que estão agora nessa pandemia, quem está esperando o bebê, né, sobre o estado emocional tão assim, elas acho que estão dobrando os cuidados com a Não, gestação. O que o senhor não, falaria para elas? não. Apesar de ser uma situação de risco, tá? Ela tem que ter uma vida como todos nós estamos tendo. Vamos repetir. Uso de máscara quando for sair, se precisar sair, tá? A gente sabe que algumas mulheres trabalham, mas as empresas afastaram as gestantes, as grandes empresas estão afastando as gestantes. Se precisar ir ao médico, tem que ir ao médico. A gente falou que na grande tem que ser consulta presencial, usar máscara, tá? Álcool gel sempre e ficar distante quando for sair de 1 metro e meio, tá? Das pessoas que realmente ela não conhece. Obviamente, na sua casa, ela já tendo filho com o seu marido, tá? Essa proximidade vai existir, Darcy. É importante falar sobre a amamentação, que a gente esqueceu de falar de Ah, amamentação. então Tá? fala sim. Vamos lá, vamos falar. Tá? Olha, não é um consenso geral, mas a grande maioria dos médicos falam que tem que amamentar. Aí não existe uma contraindicação em relação à amamentação da mãe portadora da Covid-19, do coronavírus. Tá? Não tem O que problema. existe, não tem problema tomando. O que ela tem que fazer? Usar máscara, lavar a mão, usar álcool gel, tá? Depois que amamentar a criança, novamente lavar a mão, tá? Tomar todos os cuidados necessários. A gente sabe, segundo a literatura, a única contraindicação absoluta para a amamentação é mulher, tá, com HIV positivo. É a única que passa pelo leite materno para a criança. Porque, Ah, certo. como eu falei, essa doença é nova ainda, Darcy. A gente não tem, estamos começando a estudá-la com maior profundidade. Muita coisa Sim. nova está por vir. Vou repetir, a medicina é uma ciência de liberdades transitórias. O que vale hoje, eu sei que não vale amanhã, e temos muita coisa a aprender em relação a essa doença que vai passar. Com certeza absoluta vai passar. Vamos todos nós tomarmos os cuidados, não esquecer. Tá? Essas 3 regras básicas, assim. Depende se a paciente está grávida, para homem, inclusive, para todos nós. Por enquanto não tiver vacina, vamos ter que tomar esses cuidados. Lavar a Certo. mão com sabão, usar álcool gel sempre, uso de máscara e distância de 1,5 m a 2 metros, que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Doutor, eu quero desejar uma boa noite para o senhor, bom trabalho amanhã, que eu sei que o senhor corre muito. Ainda bem que tivemos a oportunidade de realizar essa entrevista hoje, que há dias a gente está tentando encaixar. Lógico. E boa sorte no seu trabalho. Sucesso sempre, como o senhor sempre teve, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, assim, para você também, e que cresça cada vez mais o canal, tá? Cada vez mais audiência. Um abraço para o Renato, tá? Que me recebeu muito bem, já conversamos anteriormente. Um abraço para o seu marido, um abraço para toda a família. Muito obrigada e boa noite.